foi desbravador, sempre desbravador, isso é fato, mas também é muito tocante porque a gente sabe que essa é uma fase da vida que é muito marcante, né? Eu fui desbravador também quando criança. Meu pai, na verdade, é o fundador do Clube Rei Davi, e eu fui desbravador do Clube Rei Davi, sabem? Eu me lembro uma vez quando o papai, assim que fundou o clube, farda todos os desbravadores naquela época não era nada fácil. E a farda era cara, a farda pesada, quente, aqueles que são daquela época de 1980 e tanto ali, né, 1990. E então, fardou o clube e o papai, nós éramos 6 filhos, imagina. E todos desbravadores. Quem não era ainda seria, mas tinha meus irmãos caçulas. Eu já era, né? E vocês sabem que aí a farda bonita, e meu pai comprou a minha farda. Aí eu fiquei muito feliz. E no dia que minha farda ficou pronta, ele falou assim: hoje você vai fardar, que eu quero te apresentar como valor para o patrão, valor na marca, valor que estava alinhado. E aí, na hora de me vestir, eu procurei minha meia. A minha época era que chute, né? Irmãos, eu não encontrei a minha meia para nada. Minha família também sim. E eu falei: meu Deus, se eu falar para meu pai que eu perdi minha meia, já sabe, meu pai policial, militar, já era aquele ritmo hierárquico, disciplina e tal. E eu fiquei com medo, falei: não vou falar nada, o que eu vou fazer? Vou pegar a meia, se eu encontrei um par. O outro não encontrei, dividi a meia no meio. Olha a cabeça de um desbravador, que quis se safar, né? Dividi a meia no meio, fiz 2 meias, abri a outra parte, então eu tinha 2 meias que estavam totalmente abertas. Imagina assim uma tornozeleira, foi o que eu criei, uma tornozeleira, e eu coloquei assim. Então a ponta do meu pé ficou todo para fora, e ficou só a meia cobrindo aqui a parte do meu tornozelo. Eu calcei o sapato, pronto, estava de meia. Se me pedisse para levantar aqui, estava coberto em alinhado. E na hora o papai me chamou, vou chamar aqui o Júnior, e me chamou. Olha, esse é o uniforme do desbravador, veja aí, lenço, insígnias, tudo original, camisa, tudo bacana. Ó, e ele está com o quichute, naquela época era o quichute, quem tinha o quichute era o Nike da época, né? E esse é o sapato, mostra o sapato. E a hora que ele pediu para mostrar o sapato, veio no meu coração assim: meu Deus, não deixa ele pedir para tirar o sapato para mostrar a meia. Ele mostrou o sapato que chute, o cadastro do que chute dá umas 3 voltas assim nele, né? E então ele disse: olha, a meia é essa, e vocês estão esperando ele dizer, né? E ele disse para mim: tira o que chute para que todo mundo possa. Eu falei: não tiro não. Ele: tira, rapaz. Eu falei: não tiro. Meu filho: tira que chute. Ele falou sério. Ô irmãos, e aí eu desamarrei assim, sabe, com todo cuidado, e eu coloquei o dedo na meia, desbravadores. Não façam isso, nunca na vida. Vai sem meia, mas não façam isso. E aí eu peguei, coloquei aqui, segurei o sapato com a meia, o pedaço da meia, e tentei tirar, mas não dava. Que chute estava muito apertado. E na hora meu pai dizendo: bora, tira. E eu tirei. Quando eu tirei, ficou a meia ali pela metade ali, e a ponta do meu pé. Gente de Deus. Meu pai disse: meu filho, o que é isso? E eu baixei na cabeça e falei: meu pai, desculpa, eu não encontrei a meia. Aí como foi explicar, ele me abraçou. E eu pedi perdão para os meus colegas. Eu pensei que nunca ia descobrir essa minha estratégia, né? Mas olha, essa é uma parte da minha história que eu levo com boa recordação, porque eu aprendi muitas coisas. Aquele dia eu aprendi: melhor é você cuidar melhor das tuas coisas, né? Mas olha, eu vivi muitos campuris, a gente fez muitas pernoites, isso foi muito bom na minha vida. E vocês sabem que quando eu cresci, as coisas que eu aprendi me fizeram quem eu sou hoje, porque eu fui militar na Marinha há 8 anos, e quando eu entrei na vida militar, eu já sabia a ordem unida, sabia o que era respeitar as autoridades, já cantava o hino nacional assim, voz salteada mesmo, que a gente cantava no clube, e até os hinos cívicos do Maranhão e outros mais. Isso me ajudou bastante. Eu fui 8 anos militar, e o clube era só uma extensão na Marinha que eu tinha vivido no clube. Então, queridos desbravadores, que alegria ter vocês nessa noite. Eu queria contar para vocês uma história que está no livro de Daniel. Quero convidar a igreja a nós abrirmos. Vamos agora para a palavra de Deus. Tem algo bem bonito na história de Daniel. Você sabe, Daniel foi um jovem que foi levado para longe de casa muito cedo. Uma experiência que talvez nenhum de nós tenhamos vivido, ou tenhamos.
Mas viver longe de casa, longe das pessoas, foi algo muito marcante na vida de Daniel. Agora, é uma história que está na Bíblia, porque nos traz boas lições. Vamos ver. O tema desse nosso programa de hoje é uma vez desbravador, sempre desbravador. Então, quando eu disser uma vez desbravador, sempre desbravador. Esse é o jargão do pastor, do nosso líder, o Narciso Kovski, né? Ele que passou o comando, mas deixou para nós esse legado. Vamos ler então Daniel capítulo 1, verso 8. Olha o que diz o texto bíblico. Antes de nós lermos, vamos só fazer uma oração. Bendito Senhor, nós te damos graças por este programa nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, tem sido Deus de nossa vida, o nosso melhor amigo, nosso companheiro. Tem sido, ó Deus, aquele que tem dirigido os nossos passos. E obrigado pela vida desses desbravadores e deste clube, Senhor. Por cada um desses juvenis jovens, abençoa-os mais e mais. E conduza-os em teus planos, e Senhor, conforme a tua graça, a fim de que eles cresçam e continuem sendo uma luz a brilhar neste mundo. Dá-nos compreensão de tua palavra. Nós te pedimos a tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Daniel 1, verso 8 diz assim, ó. Verso 8, Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aí está. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Vocês sabem que existem decisões que mudam a nossa vida para sempre. Há votos, compromissos que fazemos que, quando assumidos, eles vão determinar realmente a nossa vida. E aí, quando você vai para a Bíblia, você encontra aqui alguém com um voto. Você sabe, essa decisão de Daniel se parece muito com o voto do desbravador. Qual é o voto do desbravador? Me ajudem, desbravadores. Como diz o voto? Pela graça de Deus, vê que está na ponta da língua. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Esse é o voto do desbravador. Você já parou para pensar nesse voto de desbravador? Verdade, vamos pensar nele juntos. Olha como é que começa o voto. Pela graça de quem? Você vê que o voto não começa dizendo pelo poder do desbravador, eu serei puro, bondoso e leal. O voto não começa dizendo pela nossa força. O verso começa dizendo claramente, ou o voto começa dizendo claramente, que é pela graça de quem? Em outras palavras, o voto está dizendo, é pelo auxílio de Deus que eu serei. Então, na nossa vida como desbravadores, não podemos nos esquecer. Se somos ou se seremos, isso é totalmente resultado do poder de Deus que vai atuar pela graça. Agora veja, pela graça, pelo poder dele, porque nós não somos merecedores, mas ele sim nos faz merecedores e nos ajuda. O que seremos? Puro. O que é ser puro? Ei, ser puro tem a ver comigo mesmo, tem a ver com o coração. Vocês lembram que tem um salmo, o Salmo 51, que Davi pediu isso? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Meu querido desbravador, olhe para cá, e querida igreja, se tem uma coisa que precisamos pedir para Deus todos os dias, é que Ele nos dê de fato um coração puro. Sabe por quê? Porque um coração puro pode e vai viver essa pureza nos seus relacionamentos e principalmente no relacionamento para com Deus. Ser puro tem a ver comigo. Você lembra que inclusive na lei do desbravador, o quarto mandamento da lei do desbravador diz: manter a consciência tem a ver com pureza. Deus espera que sejamos puros. Agora, além disso, ser bondoso. O que é ser bondoso? Tem a ver com o próximo. Todo desbravador precisa ser bondoso. Você lembra também que na lei do desbravador, o quinto mandamento vai dizer que ser cortês e obediente. O que é ser cortês? É ser bondoso, é você ajudar pessoas. Ainda há pouco nós tivemos aqui, alguns de vocês investidos na classe de amigo. Tem a ver com ser bondoso, porque quem é amigo, quem é companheiro, também expressa bondade, tem a ver com o próximo. Agora, o que é ser leal? Ser leal, ser leal me toca profundamente. Já parou para pensar no que é ser leal? Se tem uma coisa que me toca aqui, nesse voto, é esse aspecto. Será que tem a ver com o próximo? Quando diz assim, ser leal, serei puro, bondoso e leal.
Tem a ver com o próximo? Tem. A gente tem que ser leal com o nosso próximo. Mas eu penso que ser leal aqui tem mais a ver com Deus. Ei, dos animais, qual é o que dizem ser o melhor amigo do homem, o mais leal ao homem? O cachorro, né? E você já parou para pensar por que esse animal é considerado leal? Já viu como é que esse animal, ele de fato demonstra lealdade ao homem? Eu fico encantado. Nós temos em casa uma cadeirinha, de fato ela é muito leal. Sabe, ser leal olhando para os animais é ter um traço e uma aproximação muito grande com o ser humano. O cachorro ele tem um vínculo emocional, dizem os especialistas, né? Ele nunca abandona, está sempre perto, sabe? Ele se alegra com a companhia de seu dono. Ele espera o dono chegar. Lembra na história do cachorro Hachiko, que ficou, mesmo depois que seu dono morreu, ele ficou em pé esperando o dono descer do trem até os últimos dias da sua vida. O cachorro ia para lá todo dia esperar o dono. Sabe que interessante que o animal é leal. Eu não quero que pensemos que sejamos leais a Deus, pensando que talvez sejamos nós como um animal que não pensa. Não tem nada a ver com isso. Eu queria que você pensasse na lealdade, nesse sentido. O que Deus espera de nós, já que somos trabalhadores leais? Que nós nunca esqueçamos dele. Aonde quer que vayamos, o tenhamos o quê? Em nossa mente. Será que Daniel era leal? Sim, Daniel era leal. Daniel não foi um desbravador, não nesse aspecto de usar lenço e ter um uniforme. Mas Daniel era leal. E por que nós podemos dizer que ele era leal? Quando ele chegou na Babilônia, lembram? Nós acabamos de ler o texto. Daniel tomou uma decisão. E qual foi a decisão dele? Ele não se contaminaria com nada daquela vida na Babilônia. Então, querido desbravador, eu queria dizer para vocês nessa mensagem 3 características de Daniel que nós precisamos levar com a gente. 3 características que vão mostrar que de fato somos puros, bondosos e leais. A primeira característica: todo desbravador tem identidade mesmo em terra estranha, mesmo em lugar estranho. Um desbravador tem identidade. Sabe, Daniel chegou na Babilônia, mas ele estava resolvido não perder sua identidade. E sabem, quando eles chegaram ali, a primeira coisa que fora feita foi que apresentaram Daniel e seus companheiros ao cozinheiro-chefe e ao chefe dos eunucos. E o que aconteceu na história? Veja comigo Daniel capítulo 1, verso 7. Leia comigo o verso 7, querido desbravador e querida igreja. Daniel capítulo 1, verso 7. Olha o que diz o texto. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel colocou o nome de Belsazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Sabe quando chegaram na Babilônia? O que fez o chefe dos eunucos? Ele foi logo mudando o nome dos meninos. E por que ele fez isso? Essa mudança não era apenas um assunto administrativo na Babilônia, tinha a ver com um aspecto ideológico, espiritual. Imagina se você chegasse em outro lugar e alguém resolvesse colocar outro nome em você. Eu me chamo Cláudio. Imagina que me colocasse outro nome. Agora, imagina que você soubesse o significado do seu nome e o significado do seu nome tivesse a ver com a tua fé e com o Deus a quem você serve. Sim, porque o nome deles tinha a ver com a fé deles. Você quer saber? Daniel, o nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz, Elohim é o meu juiz. Agora colocaram o nome de Belsazar. E o que significava Belsazar? Príncipe de Bel. E sabe quem era Bel? Era uma divindade babilônica, a principal. Bel e Marduk, principais divindades babilônicas, estavam tentando mudar a confiança de Daniel no Deus a quem ele servia. Agora, de Hananias colocaram de Sadraque. Hananias quer dizer Jeová é gracioso, mas Sadraque, servo de Acu. E sabe quem era Acu? Era o deus Lua da Babilônia. Agora, além de mudar o nome também deste, mudaram o nome de Misael. Misael quer dizer quem é como Deus. Na verdade, Misael, transliterado para o português, seria Miguel ou Micael. Mas agora mudaram o nome Misael. O nome Misael é uma pergunta: quem é como Deus? Exalta o poder de Deus, a soberania. Mas sabe qual foi o nome que o chefe dos eunucos quis colocar em Misael? Mesaque, que quer dizer quem é como Acu, que é o Deus Lua. Era uma paródia
discórdia espiritual e uma forma de rebaixar o Deus de Israel. O de Azarias colocaram Abidnego. Azarias e a fé é o meu auxílio. Abidnego, Deus da sabedoria e da escrita. Você percebe? Queriam mudar a identidade, mas a primeira característica de um desbravador que de fato serve a Deus, ele não muda e não permite a mudança de sua identidade, mesmo que ele não esteja em sua própria terra. Querido desbravador, não deixa que ninguém mexa com aquilo que Deus colocou dentro de você, porque essa é a sua identidade. Se você não estiver em casa, não estiver na igreja, aonde quer que você esteja, leva contigo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Talvez você não tenha o nome Daniel, nem Misael ou Sadraque. Você não tem o nome dos meninos, não é? Da Bíblia ali, Ananias, Misael e Azarias, além de Daniel. Mas o teu nome tem a ver com aquilo que Deus já reconhece quem você é. Você é um servo de Deus, diga bem. Amém. Os novos nomes era uma tentativa de mudar a mentalidade, era uma doutrinação, sabe? Isso mexeria com a fé, com a herança espiritual e com a ligação deles para com Deus. Mas todavia, Daniel resolveu firmemente não se contaminar, apesar deles tentarem mudar o nome dele. Agora deixa para vocês uma coisa. Você vai ver no livro de Daniel que quando o povo da Babilônia se referia a eles, os chamavam pelos novos nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas quando Deus chama eles na Bíblia, pode ver isso no livro de Daniel, em nenhum momento Deus os chama desse nome. Todas as vezes que no livro de Daniel é chamado esses meninos, eles são chamados pelos nomes deles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes que Deus reconhecia, e eu tenho certeza que esses eram os nomes que estavam escritos no livro da vida. Qual é o nome que Deus escreveu no livro da vida? Escreveu o seu nome, amém? Escreveu o nome de cada um de vocês, porque Deus sabe qual é a origem de vocês e o que Ele tem colocado dentro do coração. A segunda característica, para a gente ir terminando: desbravador é fiel mesmo quando é o único. Olha, toda a igreja foi levada para lá. Eles estavam oprimidos. Imagina que todo mundo estava ali. Contudo, na hora da prova, em que eles foram chamados à prova, não havia todo mundo, só estavam os 4. Então a Bíblia diz que Daniel resolveu no seu coração não se contaminar. Ele não esperou os amigos decidirem. Ele não esperou ver quem iria apoiar. Daniel não chegou para os outros e disse: vocês estão comigo ou não? Eu vou com vocês. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Ele não seguiu a maioria. Ele não esperou ver quem estaria com ele. Um jovem no palácio mais poderoso do mundo disse: eu não vou me contaminar. Você percebeu? Agora olha para mim, querido desbravador. Quando nós saímos daqui hoje, amanhã é feriado, mas terça-feira voltamos à nossa rotina normal. E a pergunta é: lá na escola, lá no convívio onde vocês estão, será que nós seguiremos sendo desbravador? O que vocês me dizem? Sim, porque um desbravador é fiel mesmo que ele seja o único. Porque uma vez desbravador, ser desbravador não é seguir o grupo, é ser fiel mesmo quando o grupo não segue a Deus. Fidelidade não nasce na pressão, a fidelidade aparece na pressão. E Daniel mostrou isso. Os desbravadores não se dobram para as mentalidades e as ideologias do mundo quando eles são servos de Deus e amigos de todos. Eles se levantam para Deus. Uma vez desbravador, e eu queria terminar então com a terceira característica do desbravador. A fidelidade de Daniel mostra que todo desbravador que é fiel na juventude, Deus honra a vida inteira. Olha para mim. Vocês sabem que depois que Daniel pediu, Daniel foi sábio também. E olha, quando a gente é fiel a Deus, Deus faz com que as pessoas gostem da gente. Sabia disso aí? Sabe que Daniel caiu na graça do cozinheiro-chefe, do chefe dos eunucos? A Bíblia diz assim que Deus fez com que Daniel tivesse bondade e misericórdia, que o chefe dos eunucos, que o cozinheiro-chefe olhasse para Daniel e dissesse: mas eu gostei de você, sabe que você é um bom garoto. Daniel foi muito educado. Ele disse: não vou me contaminar, mas ele não foi rude, não foi agressivo. Ele disse: não vou comer dessa comida, mas eu te peço, por favor, me testa por 10 dias, dá-me só legumes
período, veja se vai dar certo. Por que Daniel falou isso? Porque ele estava seguro de que se eles precisassem ver nele algum vigor, Deus daria. Quando o desbravador é fiel na juventude, Deus o honra na frente. Pode ter certeza, desbravadores, se vocês escolherem ser fiéis ao Senhor, manter a identidade, aonde quer que vayam, Deus está reservando já de agora para vocês as melhores cadeiras na vida. Diga amém. Você pode ver isso na vida de José. José foi para o Egito, mas ele não se dobrou à vida do Egito. Daniel foi para a Babilônia, não se dobrou. Agora ele disse: me pede, me dê só 10 dias e vou provar para vocês que nós estaremos melhores. E ao final dos 10 dias, a Bíblia diz então que Nabucodonosor mandou chamar os meninos, mas não disse que mandou chamar Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, mandou chamar quem? Mandou chamar Daniel, Ananias, Misael e Azarias, é assim que a Bíblia diz. E quando o rei viu os meninos, começou a fazer perguntas para eles. E aí eu queria ler com vocês o último verso dessa noite, para a gente terminar então. Daniel capítulo 1, o verso 18 diz bem assim, ó. Verso 17: ora, a estes 4 jovens, Deus deu, vê que é pela graça de Deus, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel, ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias. Vê quais são os nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntar. Ele fez perguntas, ele perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, inteligentes do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Olha para cá, o que a Bíblia está dizendo? Quando o rei chamou eles, começou a fazer a prova do Enem, a redação de Daniel, 980 mil. Quando perguntou sobre o conhecimento humanas, Daniel estava lá. Exatas, Daniel. Porque foram feitas perguntas, sabia que na Babilônia já havia geometria naqueles dias, matemáticas e outras ciências que capazes fizeram perguntas. De onde é que Deus tiraram eles sabedoria para a prova oral? Não era me sento aqui com a prova e escrevo, era pergunta direta. Deus deu sabedoria. Na hora do exame, eles foram aprovados. E a Bíblia diz assim, ó, que Nabucodonosor não encontrou ninguém no nível deles. 10 vezes mais eles tinham capacidade. Por quê? Pela terceira razão de característica: quando o desbravador é fiel na juventude, Deus o honra a vida inteira. Diga amém. E aí eu termino dizendo para vocês, sabe como termina a história de Daniel? O texto do capítulo 1 diz assim, no verso 21: e Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Quanto tempo? Daniel tinha 14 anos. A Bíblia está dizendo, e ele ficou mais 70. Porque todo o tempo do cativeiro, Daniel estava lá. E quando velhinho, Ciro começou a reinar, e agora serem libertados do povo de Deus. Daniel pode até não ter voltado com eles, mas Daniel viu o fim da história do cativeiro. Deus fez com que ele permanecesse. Quem era o rei da Babilônia? Bom, dizem que era Nabucodonosor, depois Belsazar ou Nabonido, mas sabe quem de fato mandava na Babilônia? Era o Deus de Israel. Por quê? Porque lá tinha um homem a quem Deus exaltou, colocou no trono e disse: eu vou te entregar o reino, porque você me representa. Disse para você, desbravador, sabe quem vai ser os senhores desse mundo? A quem Deus vai entregar o poder? A desbravadores que tem essas características de Daniel. As 3 características. Qual é a primeira? Todo desbravador tem identidade mesmo em terra estranha. Ninguém pode mudar seu nome e sua identidade. Qual é a segunda característica? Todo desbravador é fiel mesmo quando ele é o único. E a terceira, todo desbravador que é fiel na juventude, Deus honra a vida inteira. Queria terminar falando com todos vocês e com todos os desbravadores. Sabe, capaz eu esteja falando para algum desbravador aqui que está começando a jornada agora. Seja por bondoso e leal, seja fiel ao Senhor. Amém? Eu fiquei muito feliz hoje de ver vocês. Alguns já estão com 3 classes, né?
Daqui a pouco vocês vão ser investidos em todas as classes. E eu queria fazer um desafio para vocês. Sonhem e busquem o lenço do líder. Quando crescerem, sejam líderes desse ministério. Mas lembrem-se, Deus tem reservado os lugares de vocês. Amém? Deus sabe onde Ele vai levar cada um de vocês. Se forem fiéis, Ele vai entregar para vocês as coisas mais lindas desta vida. Amém? Permaneçam fiéis. E a minha amada igreja, capaz que esteja falando para alguém que um dia foi desbravador, mas agora já não usa mais uniforme porque cresceu. Você tem um coração como o de Daniel, um coração corajoso, fiel, firme. Capaz de esteja falando para alguém que ainda não assumiu ser um servo de Deus, mas também tem um coração inclinado ao Senhor, Deus de Israel. Eu queria terminar fazendo uma oração nesta hora, pelos desbravadores, mas também por todos nós que estamos aqui. É desejo nosso confiar no Deus de Israel. É desejo nosso saber que Ele pode nos conduzir em todas as coisas. Ele sabe quando e como vai nos fazer sobressair as lutas e dilemas que a vida pode nos trazer. Tão somente confiemos nele, entreguemos a Ele a direção e as outras coisas Ele fará. Amém? Mas se nós queremos dizer, Senhor, eu também quero ter um coração como o de Daniel. Queridos desbravadores, coisas que vocês querem dizer, eu quero ter um coração como o de Daniel, um coração todo poderoso e leal. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Ao final nós fazemos oração. Ou faz agora? No final. Ok. Vamos continuar com o nosso programa. No final a gente volta para fazer oração. Eu te entrego ao Senhor. Porque eu faço de coração, desejoso de poder ser plenamente como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor Jesus por Cristo. Eu te batizo para que tu não estejas escrito no céu e para que um dia vejas o Rei face a face. Eu faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja e o público dizem amém. Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos porque Tu és bom e porque Tua misericórdia e graça duram para todos sempre. Nossa gratidão a Ti, Senhor, porque estar em Teus átrios é uma experiência maravilhosa, porque cada vez que viemos para nos encontrar contigo, sempre saímos renovados e abençoados. E nesta noite, Senhor Deus, somos felizes por ver como o Clube Mensageiros de Cristo tem se dedicado a formar jovens, juvenis, não apenas para esta vida, mas para a eternidade, Senhor. E te pedimos uma vez sobre a direção deste clube, continua a dar sabedoria, vigor, para que eles sigam fazendo a obra do Senhor em prol de cada um desses desbravadores. De modo muito especial, te pedimos outra vez por eles, pelos desbravadores. Cuida, Senhor Deus, de cada um deles, de seu coração, de sua vida, também de forma especial de suas famílias. Abençoa de forma plena, Senhor, para que possam crescer de maneira saudável, de uma forma especial e espiritual, para que vivam, Senhor, desfrutando da vida, com os pés na terra, mas com o coração e com os olhos no céu. Abençoa de forma especial também, mais uma vez, a Gabi e sua família. E Deus eterno, agora, ao término deste programa, rogando uma bênção sobre cada uma das famílias que aqui está, sobre os teus cuidados a nos levar para os nossos lares agora. E também rogamos uma bênção, Senhor, sobre essa nova semana que já começou. Cuida-nos por tua graça, dá-nos o teu perdão e a tua boa companhia, com alegria, Senhor, com festa, com fé, nós oramos, agradecendo e te pedindo tudo isto em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Louvado seja Deus.